Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Inspirações. Hoje abordaremos um tema fundamental para o desenvolvimento sustentável de Moçambique: infraestrutura e desenvolvimento urbano, construindo o futuro. Mas antes, um especial agradecimento aos nossos patrocinadores. Uma salva de palmas. À medida que as cidades moçambicanas crescem a um ritmo acelerado, enfrentamos desafios estruturais que exigem soluções estratégicas e sustentáveis. O acesso a infraestruturas modernas, mobilidade eficiente, habitação digna e serviços básicos adequados são determinantes para garantir que o crescimento urbano seja uma oportunidade de progresso social e econômico e não uma fonte de desigualdades. Para esta conversa, reunimos um painel de especialistas cujas carreiras refletem um profundo compromisso com o desenvolvimento do país. Está a começar o programa Inspirações. Começamos por apresentar um dos primeiros convidados desta edição do programa Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Construindo o Futuro, engenheiro Mário Jorge Macaringa, conhecido por engenheiro Macaringa, engenheiro civil e consultor em infraestruturas e desenvolvimento urbano. Com uma carreira consolidada na engenharia civil, o engenheiro Mário Jorge Macaringa é uma das referências incontornáveis no planeamento e execução de infraestruturas em Moçambique. Com formação em engenharia civil na Universidade Eduardo Mondlane e especialização na área de estruturas, construção e estradas, acumulou uma vasta experiência tanto no setor público como no privado. A sua trajetória inclui passagens pela OPCA, Moçambique, Betar Consultores em Lisboa e o comando de grandes projetos de reabilitação de estradas, drenagem e saneamento urbano em Maputo. Como vereador de infraestruturas do Conselho Municipal da cidade de Maputo, desempenhou um papel essencial na transformação da cidade, conduzindo iniciativas que melhoraram a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. Atualmente, lidera a Infracer, uma empresa de consultoria e engenharia, onde continua a impulsionar o desenvolvimento de infraestruturas estratégicas com foco na sustentabilidade e inovação. O engenheiro Macaringa também é docente na Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico na Universidade Eduardo Mondlane. Uma salva de palmas ao engenheiro Macaringa, o nosso convidado do programa Inspirações. Engenheiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa Inspirações. Muito obrigado. Continuando a apresentar os nossos convidados, o outro convidado que nós temos aqui no painel do programa Inspirações com o tema Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Construindo o Futuro, é o arquiteto João Tique. Arquiteto urbanista, especialista em planeamento territorial e habitação, o arquiteto João Tique é um dos mais experientes urbanistas e arquitetos de Moçambique, com um percurso que alia prática profissional, docência e investigação acadêmica. Doutorado em projeto ambiental pela Universidade de Roma, La Sapienza, e licenciado em Arquitetura e Planeamento Físico pela Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane. Especializou-se no estudo e implementação de soluções para habitação e ordenamento territorial, sendo uma referência no desenho de políticas urbanas inclusivas. Foi presidente do Fundo para o Fomento da Habitação, onde liderou a expansão do acesso à habitação para milhares de moçambicanos. Durante décadas, esteve envolvido na elaboração de planos estruturais urbanos para as cidades como Maputo, Matola e Tete, coordenando iniciativas de planeamento físico que moldaram o crescimento sustentável das cidades. Paralelamente, como docente e investigador na Universidade Eduardo Mondlane, dedica-se à formação de novas gerações de arquitetos e urbanistas, promovendo o desenvolvimento de cidades mais funcionais, acessíveis e resilientes. Muito obrigada, arquiteto João Tique. Seja muito bem-vindo ao programa Inspirações. Uma salva de palmas ao nosso convidado.
Além dos nossos painelistas, contamos com uma plateia diversificada, composta por cidadãos empenhados em debater e contribuir para o desenvolvimento das infraestruturas e do desenvolvimento urbano em Moçambique. Uma salva de palmas também à nossa plateia. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Sejam muito bem-vindos ao programa Inspirações. Engenheiro Macaringa, arquiteto João Tique, para estabelecermos um ponto de partida sólido nesta conversa, gostaríamos de ouvir de cada um de vós qual é o vosso diagnóstico sobre o estado atual das infraestruturas e do desenvolvimento urbano em Moçambique, quais são os principais desafios que enfrentamos e onde estão as oportunidades para impulsionar um crescimento mais sustentável. Repito, qual é o vosso diagnóstico sobre o estado atual das infraestruturas e do desenvolvimento urbano em Moçambique? Quais são os principais desafios que enfrentamos e onde estão as oportunidades para impulsionar um crescimento mais sustentável? Arquiteto, comece consigo. Bom, muito obrigado. É importante estarmos aqui neste programa. Parece que é um programa novo, que é um programa... É sempre um programa fundamental para a compreensão da nossa vida, não é? Bom, nós estamos num momento, desafio. O principal desafio agora é que estamos a estragar as nossas infraestruturas. Não é? Estamos num momento em que... É este o desafio. Estamos zangados connosco mesmos e também fazemos mal às nossas infraestruturas. Mas isso tudo para dizer que há sempre um processo de desenvolvimento. Moçambique, nestes últimos anos, nestes 50 anos e mesmo antes, sempre tem um processo de desenvolvimento das infraestruturas. As infraestruturas são sempre um elemento fundamental para o desenvolvimento da nossa vida. Nós, cada vez mais, estamos a viver na civilização, no conhecimento, nas relações entre nós. E essas relações são feitas cada vez mais também de forma coletiva. Vivemos juntos e quando vivemos juntos temos que não ter só as minhas infraestruturas particulares, como muitas vezes acontece nas zonas rurais, e são infraestruturas importantes para as pessoas, mas nós que vivemos na cidade precisamos de infraestruturas que são coletivas. E essas infraestruturas coletivas vão sendo feitas. Mas o desafio ainda é muito grande, porque nós temos zonas mais desenvolvidas que as outras, não é? Temos zonas centrais da cidade, com um determinado nível de desenvolvimento, com um determinado nível de aproveitamento daquilo que a gente tem, mas também temos muitos lugares, e grandes lugares, onde todas essas condições urbanas não são ainda as desejáveis. Esse é um problema fundamental. Nós percebemos que todo o processo de organização, eu digo assim, viver na cidade, onde vivemos coletivamente, não podemos viver cada um por si. Todos temos de viver de forma organizada. E essa organização é antecipada. Todos os lugares onde nós vivemos devem ser pensadas antecipadamente. Deve haver gente capaz de pensar isso, gente formada para isso. As próprias pessoas são o principal planeador. Quando nós falamos que nós, arquitetos, somos os planeadores, que fazemos as coisas, eu costumo dizer aos nossos estudantes, não somos nós que planeamos. Quem planeia são as pessoas que vivem nos lugares, as pessoas que organizam os lugares. Nós somos os assessores, os que ajudamos as pessoas a planear. Mas é o nosso sentimento ainda que todos os processos de planeamento são ainda deficitários. Ainda não fazemos muito bem todo o processo de planeamento. Percebemos as nossas cidades, principalmente nas periferias, tínhamos casas com os nossos terrenos e tudo isso, onde cada um tinha a sua casa e o seu terreno. Hoje já percebemos que as pessoas fazem a sua urbanização na sua casa. Há muitas casas que vão fazendo dentro dos próprios quintais e isso dificulta todos os processos de saneamento, todos os processos de organização dos nossos lugares, todos os processos relacionados com a água, com a circulação da água e também provocamos e criamos condições para que as doenças apareçam cada vez mais nas nossas cidades, o que significa que há muito trabalho ainda a ser feito. Também posso falar das outras questões. Não basta termos cidades, também temos que ter uma relação de ligação entre as diferentes cidades, entre os diferentes lugares, entre diferentes sítios de desenvolvimento de Moçambique.
precisamos de grandes estradas, precisamos de barragens, precisamos de situações ligadas à eletricidade, precisamos de tudo isso. E tudo isso são processos que Moçambique vai fazendo. Mas ainda temos muito pouco para as necessidades do nosso país. Ainda temos muito pouco. Ainda há muito trabalho a ser feito. E trabalho feito com vontade de todos, onde todos nós estamos unidos e todos nós estamos virados para ver o desenvolvimento do nosso país. Arquiteto, há muitas coisas que podemos falar, mas... Vamos falar, queremos ouvir tudo. Todo conhecimento que o arquiteto puder partilhar conosco hoje, olha, é muito bem-vindo, não é, plateia? Então, estamos todos aqui para aprender. O arquiteto falou, com todo este diagnóstico que fez, existem oportunidades, mesmo termos essa questão toda de desorganização na construção, sem um planeamento devidamente adequado para responder àquilo que é a organização de uma cidade. Existem oportunidades, arquiteto? Tem de haver oportunidades. Nós temos que viver cada vez melhor, não é? Viver na nossa vida, cada um de nós, ao mesmo tempo que fazemos essa vida coletiva, temos que ter condições melhores. E nós temos capital humano, porque temos cada vez mais gente a ser formada. Temos muita gente a ser formada, mas temos que ter também capacidade de aproveitar esse conhecimento. Temos capacidade de dirigir todo esse conhecimento. Às vezes nós ficamos com frustração, mas a frustração não é estar contra ninguém. Mas ficamos com uma frustração, porque muitas vezes trabalhamos à volta desses planos, fizemos muitos planos, grandes planos, em muitos sítios, não só nas principais cidades. Há alguma dificuldade em implementar a organização das nossas cidades. O que é que às vezes eu penso? Eu digo assim, nós decidimos que as nossas cidades são nossas, não é? E não pagamos é uma mentira que fazemos a nós mesmos. Não é? A gente diz que não paga a terra, mas todos pagamos terra. Não é? É uma invenção de que a gente não paga a terra, o que não é verdade. A terra tem valor e tudo que tem valor tem que ser um objeto de troca. E muitas vezes isso dificulta que a gente pense coletivamente no planeamento. O planeamento não é uma coisa feita de cima, pelos chefes, é feita por nós mesmos. Mas nós resistimos a planear as nossas cidades. É uma grande dificuldade, que é sempre um problema de capital humano. O capital humano é a base para o nosso desenvolvimento. Temos todos nós que estudamos, trabalhamos. É bom que não fiquemos frustrados com isso. Temos que assumir que as cidades são organizadas por nós todos. Eu que vivo no bairro tenho que ter capacidade de organizar o meu bairro, a minha estrada, o meu sistema de água, o meu sistema de eletricidade, mas também tem que ter gente capaz de me dirigir neste processo. E tem que ter gente que estudou. A gente forma planeadores, arquitetos, toda essa gente, mas eu vejo que muitos arquitetos, quando acabam o curso, não vão fazer planeamento. Há uns poucos que fazem arquitetura, mas muitos devem ser jardineiros ou não sei o que é que vocês fazem. Aqui estão alguns arquitetos. Então, arquiteto, desculpa cortar-lhe, mas como eu disse, é uma conversa, estou aqui para aprender, estamos todos. O que falta é liderança. Um dos problemas é da liderança, a liderança virada para o futuro, no sentido de planeamento sustentável. Porque quando o arquiteto diz que todos nós temos que ser planeadores. Temos que ser planeadores e depois tem essa componente que cada um chega e constrói como quer. O seu lugar. Exatamente, sem necessariamente haver ali um planeamento em volta. Então, o que está a faltar é liderança. Né? É liderança. É liderança e também a capacidade técnica, não é? Sim. Quando eu disse que os nossos estudantes de arquitetura e planeamento físico, muitos não estão nesses lugares. E são muitos, vamos formando muitos. Estamos a chegar a 1000. Mas eu sinto que nos municípios e em outros lugares responsáveis pelo planeamento, eles não estão lá. E a questão que a gente coloca sempre, por que não estão as pessoas principais para trabalhar no município? Eu não vejo, como se diz, não vejo gente preparada, tão preparada para trabalhar nos municípios como os urbanistas, aqueles que fazem arquitetura, mas eles não estão nos municípios. Até o município de Maputo, que é um grande município, não são muitos arquitetos que estão lá. São muito poucos. São sempre muito poucos. E por que são poucos? Porque não, o município diz que os arquitetos são caros. Eu acho que não são. Eu repito isso muitas vezes. São caros, o que é que mas são ganha? essenciais. O arquiteto ganha o quê? Ganha igual a todos os profissionais.
E quando são novos, o que é que ganham? Não ganham quase nada. Para o país que nós temos, até ganham demasiado pouco, que eu penso, que ganham pouco. Mas os arquitetos têm de estar lá nos municípios. Os municípios, não só os arquitetos, urbanistas, geógrafos, os engenheiros, devem estar no município. E se eles não estão, os nossos bairros não têm os nossos técnicos. Não estão lá, os bairros não têm. Os distritos urbanos têm um ou outro. O centro da cidade tem alguns, muito poucos. Agora, essa nossa população, os cidadãos, vão trabalhar também apoiados sempre por esses técnicos. Não podem trabalhar sem o apoio destes técnicos. As direções, as nossas lideranças, não olham isto como uma prioridade. Eu sinto que não é prioridade ter estas pessoas. Ou sabem que é prioridade, mas não tenham condições para isso. Mas uma cidade sem condições financeiras, sem meios, uma cidade sem meios, dificilmente ela cresce. E uma coisa que é importante, as cidades são dos lugares com mais condições de ter dinheiro. Se forem organizados, as cidades têm de ter capacidade de nós todos contribuirmos para a cidade. Nem é muito por cada um, mas se todos já entramos na componente da sustentabilidade da própria cidade. É para sustentar, sim, porque a gente está a falar de capital humano, sim, o dinheiro, o capital financeiro, que é fundamental, e toda essa capacidade técnica, tecnologia que a gente vai desenvolvendo, vamos aprendendo. Esses elementos são elementos fundamentais para termos uma cidade como deve ser. E as cidades devem estar bem, porque se as cidades não estão bem... Não perca o seu fio, arquiteto João Tico, voltamos já. Estou animado. Já está animado, isso é bom. Uma salva de palmas para o arquiteto Tico. Ele já está muito animado e é mesmo para estarmos animados e partilharmos aqui soluções para a melhoria do nosso país, para o desenvolvimento do nosso país. Engenheiro, eu consigo, qual é o seu diagnóstico sobre o estado atual das infraestruturas e desenvolvimento urbano em Moçambique? E depois, se quiser acrescentar também como resposta, e quais são os principais desafios que enfrentamos e onde estão as oportunidades para impulsionar um crescimento mais sustentável. Se calhar começarmos pelo seu diagnóstico e depois vamos falar sobre os principais desafios. Para si, qual é a sua percepção? Muito obrigado. É assim, o que nós temos visto nos últimos anos é que o país não tem uma definição clara sobre que cidades quer ter no futuro. E isto é fundamental. Temos agora uma excelente oportunidade, começa um ciclo novo de governação e é importante que este ciclo de governação se preocupe com o tipo de cidades que quer ter nos próximos anos. Muitos dos problemas que nós temos estão ligados a um envelhecimento da infraestrutura, mas mais grave do que isso é que nos últimos anos a população de Moçambique triplicou. Então, da altura da independência para hoje, a população triplicou. 34 milhões de habitantes 34 agora. Milhões, a maior parte jovem, jovens formados, portanto, com outra maneira de ver as coisas. E maioritariamente abaixo dos 17 anos. Abaixo dos 17 anos. O que parece ser um problema, porque é preciso que estas pessoas tenham emprego, mas tenham condições de vida. Mas onde há pessoas há sempre oportunidades. Portanto, Moçambique tem o privilégio e quem lidera o país agora tem uma oportunidade única de fazer uma transformação do país. É verdade. Moçambique é um país extremamente rico. Não se pode admitir que continue a não investir nas suas infraestruturas. Nós temos uma reserva de 200 trilhões de pés cúbicos de gás. São trilhões, 1.200, eu tenho a impressão que as contas, 1.200 trilhões de dólares. A gente nem sabe como é que isto se escreve. Portanto, não podemos ficar à espera de 25 anos. Há discussões sobre fundos, de fundos soberanos, etc., que eu respeito, mas é importante que a liderança do país perceba que neste momento o país precisa de infraestrutura para que estes jovens tenham uma vida condigna, para que as pessoas tenham uma vida condigna. Não podemos ficar à espera 25 anos para receber os ganhos do gás e outros ganhos. Excluindo o gás, Moçambique tem um potencial muito grande da agricultura, outros minerais, e o maior capital é a juventude, é a população. Moçambique tem uma população jovem. Então é preciso que se invista nas infraestruturas e, infelizmente, nos últimos 10 anos, investiram-se em infraestruturas, mas não se investiu na infraestrutura certa.
investir em infraestruturas é, acima de tudo, investir em infraestrutura urbana, é investir em infraestruturas de transporte, é investir em infraestruturas de abastecimento de água, não é investir em edifícios. Os edifícios virão. Portanto, é a parte de infraestrutura que virá quando nós tivermos estrada, quando tivermos água, quando tivermos eletricidade. Mas eu penso que nós ainda temos oportunidade, continuamos a ter oportunidades de desenvolver esta infraestrutura. Por exemplo, as cidades estão a crescer, Maputo cresce de uma forma exponencial. Muitas vezes dizemos Maputo tem muita gente, Maputo não tem terra. Eu acho que Maputo não tem muita gente. Eu acho que Maputo tem muita terra. É a forma como nós olhamos para o nosso território. A densificação das cidades é inevitável, mas é preciso, ao mesmo tempo que densificamos as cidades, criando mecanismos de financiamento que não podem continuar a ser dependentes de financiamento externo. Ele é importante, mas não podemos só contar com financiamento externo. Não podemos contar com uma ajuda que nos diz o que devemos fazer, Concordo. mesmo quando está errado. E que nós aceitamos com alguma suavidade estes programas. Se calhar por não termos alternativas? Ou... Não sei se é por não termos alternativas. E aí vem a questão da liderança. Pois. Se nós tivermos uma liderança firme, que diz que não aceita, não quer, então vamos negociar e vamos, com estes mesmos financiadores, chegar a um meio termo. Muitas vezes, inclusivamente, vemos investimentos que são feitos em áreas que não são prioritárias. Pois. Não é isto que o povo precisa. Nós temos que investir naquelas coisas que o povo precisa, naquelas coisas que dão emprego às pessoas, naquelas coisas que dão oportunidade aos jovens. Então, eu penso que o caminho é este. O país tem muitas coisas para fazer, as áreas urbanas são um grande potencial, mas é preciso investir naquilo que as cidades realmente precisam. E quando fala engenheiro de que nós não temos, quando digo nós, é a liderança neste caso, o país não tem uma visão clara sobre que tipo de cidades quer ter no futuro. Exatamente. Que tipo de cidades nós, como moçambicanos, temos que ter futuramente? Sim, para que... eu penso que isto é um debate que todos nós temos que fazer. E como eu digo, o início de um ciclo de governação Sim. É uma excelente oportunidade. Mas é preciso que o governo tenha áreas que se dediquem a isto, porque estas discussões acabam por ficar na academia. Pois. Nós temos uma academia com muito potencial. O professor Tique e outros estudiosos que fizeram muito trabalho em Moçambique, mas os planos não são implementados. O arquiteto falou, não há Faz este. implementação, muitos estudos e no final Muitos ficam estudos. mesmo na carteira. Chegam a nas trabalhar gavetas. para fora de Moçambique. Pois. Os mesmos especialistas trabalham para Moçambique e nós não usamos este trabalho que existe. Então há um grande fosso entre o planeamento, ou os planos, estudos e a implementação. Eu acho que o que está a faltar mesmo é pararmos com os estudos e partirmos para a ação. Para a em termos ação, de para a implementação. Exatamente. Exatamente. Mas é preciso que o governo tenha muito claro, o governo, quando digo o governo, os municípios, Exato. façam esta discussão com as pessoas, porque o ponto a que eu queria chegar é que cidades é que nós precisamos? Nós precisamos de cidades onde nos sentimos bem, onde nós vivemos bem. Todos nós gostamos de viver bem. Uma cidade onde temos habitação condigna, uma cidade onde temos transporte, uma cidade que quando chove não temos casas inundadas, uma cidade que tenha eletricidade, uma cidade que tenha escola e que esta escola seja uma escola boa, relativamente perto das zonas de residência, Pois. uma cidade onde tenha hospital ou centros de saúde. É isto que nós precisamos. Porque as outras coisas são secundárias, mas estas infraestruturas, transporte, educação, saúde, habitação, são básicas e nós temos que fazer. Não temos outro caminho. O engenheiro falou algo muito importante, que foi que a cidade de Maputo em si, que provavelmente deve ter 1,3 ou 4 milhões de habitantes, ela não tem muita gente. O que tem, aliás, é terra, mas o que está a faltar são as infraestruturas que respondam a este desenvolvimento. Certo? Exatamente. E muitas vezes passa-se a ideia de que Maputo é uma cidade superlotada. Sim.
é porque não temos as infraestruturas adequadas, não temos as infraestruturas sustentáveis para responder às necessidades. Para responder às necessidades. Porque criar infraestruturas, densificar as cidades também cria emprego. Exatamente. Então, é importante investir em infraestruturas. Se nós tivermos mais pessoas numa área menor, mas dispostas da forma correta, conseguimos ter mais coleta de impostos, por exemplo. Então podemos financiar aqueles projetos que para esta comunidade são importantes. E onde tivermos excedentes, inclusivamente podemos usar para financiar aquelas pessoas mais pobres que por si só não conseguem financiar a sua infraestrutura. Muito bem. Portanto, é importante que nós nos dediquemos a fazer esta experiência, implementar estes planos, e penso que se nós não fizermos, nos próximos 5, 10 anos, vamos ter uma situação muito caótica. Muito obrigada, engenheiro. Estabelecido o tom, nós vamos a um breve intervalo e voltamos logo de seguida para desenvolver mais este e outros temas. Não saia desse lado. Até já. O Imola é um catalisador de inclusão financeira. Só o facto de termos uma telefonia móvel nessas zonas rurais, com acesso a um telefone, pode fazer transações com uma rede de agentes que nós temos espalhados pelo país. O Imola por si só é um catalisador de empregos também. Levamos mais jovens ao mercado de emprego. Moçambique celebra 50 anos de independência. O Imola é e vai continuar a ser o parceiro para o desenvolvimento sustentável do país através da inclusão financeira. What? Mas... What? O tamanho desse quarto é incrível. É uma casa mesmo. 2 showers. Estamos de volta à segunda parte do programa Inspirações com o tema Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Construindo o Futuro. E como disse inicialmente, temos 2 convidados, o arquiteto João Tique e o engenheiro Mário Jorge Macarim. O planeamento de infraestruturas deve ter a população no centro das decisões. Que dados e estudos são usados atualmente para entender as necessidades das pessoas? Como podemos melhorar esta abordagem para garantir que as soluções respondam à realidade do país? Arquiteto, é consigo. Em primeiro lugar, é preciso dizer que na história do desenvolvimento urbano, no conhecimento que as pessoas vão tendo sobre os avanços até nas cidades, nos outros lugares, tudo isso exige um conhecimento e uma organização antecipada, não é? As pessoas sentam, se juntam e fazem. Houve um tempo em que o planeamento era feito pelos técnicos
um grupo de técnicos, porque com este desenvolvimento industrial, com o avanço e o crescimento rápido das cidades, tivemos primeiro cidades muito mais. As cidades, mesmo as cidades europeias, as primeiras, cidades inglesas, cidades francesas, eram cidades tão mais, porque vinha gente de todo lado para viver sem ninguém pensar como eles vivem. As pessoas viviam da pior maneira possível que se vivia. Então começaram a aparecer técnicos, começaram a estudar e gente toda começou a perceber que há maneiras de fazer bem a cidade. Toda a gente tem de viver com qualidade de vida na cidade. Mesmo os operários, mesmo as pessoas com mais dificuldades, toda a gente tem que viver com um mínimo de qualidade nas cidades. Então é todo esse conhecimento que é fundamental. Daí que a gente faz, nós chamamos planos, não é? Planos antecipados, planos de pormenor, planos de estrutura. Temos municípios também cujo trabalho deles, eu considero, um dos trabalhos mais importantes é o tal planeamento da cidade. Porque na cidade, para termos qualidade de vida, há necessidades básicas, humanas que nós temos e temos que ter essas qualidades. E se a gente não programa, não organiza, dificilmente o nosso confronto entre nós todos, o confronto entre as pessoas, é um confronto desafiante, é um confronto difícil. Por que é um confronto difícil? Porque não pensamos em conjunto. O planeamento é um processo de negociação. Para mim, eu costumo dizer, planeamento é uma negociação entre as pessoas, entre toda a gente que está lá. Eu, quando faço um trabalho de qualquer negócio, quero fazer um negócio com alguém para vender produtos, que a gente discutimos, chegamos à conclusão, há um valor, podemos alterar o valor e chegamos à conclusão. Também para vivermos na cidade, também precisamos negociar. E o negociante da cidade não é o técnico que vem lá de cima, que pensa pelas pessoas todas. O que é preciso para a cidade? As pessoas sabem. As pessoas sentem a necessidade. Quem sente a necessidade é quem vive na cidade. E eu que vivo na cidade sei que preciso que a água circule bem. Eu preciso da estrada próxima de mim. Eu preciso da escola perto de mim. A gente faz bairros, às vezes, fazemos bairros com muitos talhões. Depois dizemos assim, onde é que é isso da escola? Ah, não pensamos nisso, só pensamos nas pessoas. Também não é correto. Todas essas coisas devem ser feitas porque as pessoas precisam. A gente precisa de comércio. Precisamos saber de diversão. Nunca esqueçamos da diversão. Precisamos do jardim, precisamos de tudo isso. Essa é uma das componentes que nós vemos em falta nas grandes cidades. Falta, sim. É certo que fazer jardins... As áreas verdes. Sim. A área verde... Nós até temos área verde aqui na cidade. Até não podemos dizer que a cidade de Maputo é fraca nas áreas verdes. Até não é muito fraca. É preciso que continuemos a fazer mais, não é? Nós temos... É bom que a gente não estrague esta zona que está aqui, toda o verde que está aqui, senão também destruímos a cidade. Não temos que mexer nisso. Há coisas que a gente aprende que não temos que mexer nisso. Mas às vezes temos entidades importantes que se esquecem disso. Nós nos planos temos aqui ninguém toca. Porque é isso que a gente ensina aos estudantes. Aqui não é para tocar, aqui é para o verde, é para essas coisas. Mas temos gente importante que vai e faz seus edifícios grandes. Bom, nem vou falar daqui perto, está a sair um edifício grande no sítio que a gente diz que não se faz nada. Mas há poder. Às vezes a gente diz essas coisas. Mas também há sítios que a gente diz lá na Costa do Sol, sempre aqui é um verde importante para a cidade, para a expressão da cidade. Mas os poderes que existem vão mexendo, criam novas casas. Isto pode ter consequências. Consequências para as pessoas que estão lá. Eu nem me chateio que as pessoas estão lá, tenham as consequências em cima deles, mas não é bom para isso. Não. As cidades não são feitas para a gente ter consequências más. Pois. Por isso a gente, quando faz o plano, o tal plano que é feito, é com essa perspectiva. E há uma coisa que o engenheiro disse também que é importante. As nossas cidades não são muito densas. Tem uma densidade mal feita, isso é verdade. Por quê? Porque fazemos todas as casas no chão, ou casas horizontais. Então, a cidade está a crescer, vai chegar como chama? A Marraquena, a Manhiça, porque fazemos casinhas e não temos espaço. E qual seria a solução para o alto? As cidades principais são assim. Se vocês veem todo mundo, mesmo aqui nestas imagens, vemos. Por que a gente fala em altura? Por que nós falamos em altura? Porque o lugar com condições para as pessoas viverem não é só no chão. Podemos viver mais alto. Por que nós falamos assim? Porque ficamos com mais espaço. Também, não é? Não, é que nós podemos ver muito mais gente numa situação de casas em altura, porque também vamos ter muito mais espaço de circulação de ar, da qualidade ambiental, de tudo isso. Porque quando eu tenho a minha casa aqui, tenho do meu irmão aqui, do amigo aqui,
A água nem circula ali no chão. Ficamos em situações muito mais relacionadas com as chuvas. Ficamos muito mal nas nossas casas, com tudo relacionado com circulação, com caminhamento. Mas nós todos, que é uma coisa boa, não é? Todos gostaríamos de ter a nossa casa com um espaço grande, de 20 por 40, 50, não sei porquê. Depois as pessoas que vivem na cidade também querem isso. Mas eu já percebi, todos já percebemos que eu saio de casa de manhã, chego às 18, né? Entro em casa, vejo televisão, fico ali. E depois quando dizem, quando é que vais ao quintal? Nunca foi ao quintal. O quintal é uma coisa suja, muito feia de cada um, individualmente. Não é importante termos tantos quintais. Pode haver gente rica que devia pagar os quintais para ter estas piscinas e tudo. Mas nós, a maior parte de nós, não tem condições para isso, nem precisamos disso. Por isso, viver uns em cima dos outros é muito bom, não é nada de errado. Arquiteto, aí entra uma outra componente, a sustentabilidade. Quando nós falamos de um jovem hoje em dia, que é dado um terreno para construir, este jovem, obviamente, tem condições de colocar uma moradia, uma vivenda, não necessariamente fazer um projeto desse de desenvolvimento de prédios. Aí já entra em desenvolvimento ou investimentos maiores, não é? Eu só estou a falar disto como o que deve ser. Exatamente. Eu percebo o que está a dizer, que todos nós falamos no nosso talhão. Por quê? Porque são as condições de dificuldade que nós temos. Mas a cidade não pode ser só pensada. Exato. A cidade não pode ser construída só individualmente. Pois. Ok, nós estamos nessa dificuldade, mas não pode ser saída nossa. Nós temos que ter capacidade de organizar a cidade de forma coletiva. O que significa que temos que facilitar, encontrar maneiras de facilitar todo um sistema de construção coletiva para nós todos. Porque assim é que é a melhor cidade. Porque também perceba, se também fizermos uma cidade que não acaba mais, o outro problema que nós ainda não falamos muito, que é do transporte, vai ser um problema difícil, cada vez mais difícil na vida das pessoas. O problema maior, as estradas. Sim, tens de ter muita estrada, muita infraestrutura, mas precisas ter a infraestrutura. Pois. Mas não podes ter uma quantidade de infraestrutura, que não és capaz também de financiar, de sustentar, de fazer tudo isso. Por isso, todo este conjunto de coisas são importantes. As casas coletivas custam para o bolso de uma pessoa, mas se nós temos um sistema de financiamento e um sistema de gente capaz de organizar as coisas, somos capazes de fazer. Estes prédios que foram feitos, já estão sendo feitos. A gente agora sim, temos feitos com sistemas imobiliários caríssimos, é verdade. Casa sempre também é uma coisa cara. Mas pode fazer casas muito mais baratas, com os mesmos processos, se tivermos lugares para fazer isso. E se tivermos um sistema de financiamento capaz de fazer isso. O engenheiro ali disse que Moçambique parece pobre, e é pobre também, é verdade que não temos tantos recursos, mas vamos ter recursos, vamos pensar que vamos ter recursos. É rico pensar de que recursos. É rico em recursos, podemos ter esses recursos e devemos fazer estas coisas. Muito obrigada, arquiteto. Engenheiro, agora consigo. Que dados e estudos são usados atualmente para entender as necessidades das pessoas? É a primeira pergunta. E como podemos melhorar esta abordagem para garantir que as soluções respondam à realidade do país? O primeiro é que há uma série de documentos, são documentos estatísticos. Nos próprios planos, há levantamentos que são feitos que permitem aos planeadores e aos gestores das cidades saber quais as necessidades das pessoas. Mas eu costumo dizer, melhor do que isso, são as reclamações que as pessoas fazem no dia a dia. E as recentes manifestações serviram de alguma forma como um barómetro para nós percebermos onde as pessoas vivem com mais dificuldade. Uma coisa é a violência gratuita, que tem outros contornos. A outra é onde é que nós tivemos mais levantamentos, onde é que nós tivemos mais jovens a reclamar. Então, são bairros como Machaquén, como Luís Cabral, que são bairros com condições de vida muito difíceis. Portanto, a reclamação do dia a dia, os artigos no jornal, agora com as redes sociais, as postagens no Facebook, no WhatsApp, servem de barómetro para os problemas que a cidade tem. Portanto, nós não nos podemos aliar a isso.
Depois há os dados estatísticos, como eu disse. Porque é importante, como o professor disse, planear com as pessoas. Este é um aspecto. O outro aspecto é que é preciso encontrar modelos de financiamento à habitação. Não há outro caminho. Nós temos estado a adiar. Este modelo do talhão que o jovem depois vai construir é um modelo existente, é um modelo possível hoje, mas é um modelo errado. Quem tem talhão para fazer a sua moradia é o rico. Em Moçambique está invertido. Nos países com uma melhor organização e com mais recursos, os ricos é que constroem a sua casa. Não é o pobre que constrói a casa. E o Estado, não se pode, o Estado, quando digo Estado, os municípios, o governo, não se podem aliar do problema da habitação. Houve várias tentativas no passado, umas correram melhores do que outras. Nós temos que capitalizar isto, mas temos que criar um sistema de financiamento que não seja especulativo como temos hoje. Exatamente. E há modelos de outros países que estão estudados, Sim. que permitem perceber que nós não precisamos de ter um apartamento com 3 quartos. A nossa referência das casas de há 50 anos, do período colonial, é que um apartamento deste tem 100, 120 metros quadrados. Ele pode ter menos. Qual é o problema? Por que eu tenho que ter uma tijoleira cara quando eu posso ter um pavimento mais barato? Então é preciso encontrar alternativas. Concordo. Mas uma coisa nós temos que meter nas nossas cabeças. O Estado é fundamental na questão da habitação, em parceria com o setor privado, não pode ser só o Estado, tem que ter o setor privado. Agora, há uma série de medidas até macroeconómicas que têm a ver com o custo de combustíveis, tem a ver com custos de cimento, tem a ver com o custo dos inertes, tem a ver com o custo da burocracia, tem a ver com a aprovação de uma série de projetos. Estas coisas têm que mudar para facilitar o setor privado entre e olhe para a habitação como uma oportunidade. Como eu disse antes, onde há pessoas, há oportunidades. E, infelizmente, são jovens. E acha que há essa consciência da parte do governo sobre a sua responsabilidade? Se não houve no passado, um passado recente, eu penso que tem que haver agora. Eu acho que, eu volto a dizer, nós estamos no início de um ciclo de governação em que não há alternativa. Ou fazemos, ou fazemos. Pois. Porque se não fizermos, daqui a 5 ou 10 anos, este país é um caos. Exato. E nós temos a certeza de que as pessoas mais jovens já não querem saber do passado, não querem saber que houve uma guerra depois da independência, não querem saber que houve uma luta de libertação nacional. Eu penso... Neste momento, acredito que é o desemprego, a habitação que tem que ser resolvido para os jovens em particular e que nós sabemos qual é o salário desses jovens. Exatamente. Portanto, há políticas que têm que ser criadas para responder a essas necessidades. Concordo plenamente. Eu quero viver bem hoje. Eu não quero viver nem do passado, nem quero viver bem no futuro. Eu quero viver hoje. O presente, exato. E é isto que deve ser. Com certeza. É uma questão justa. Portanto, o sacrifício que eu fiz para que os meus filhos, portanto, a geração dos meus filhos, tenha uma vida melhor. E depois de 50 anos da independência, há certos tipos de conversas que têm que evoluir. Exatamente. Então estamos todos de acordo, temos que investir em infraestrutura, temos que pensar de forma sustentável e temos que mudar muitas coisas. Com certeza. Nós temos aqui os nossos convidados da plateia. Eu não sei se alguém queria deixar alguma contribuição, alguma questão para os nossos painelistas. Por favor, o seu nome e a sua contribuição ou questão. Sintam-se cumprimentados. Eu chamo-me Isaida de Souza, sou estudante de Arquitetura e Planeamento Físico. A minha opinião e reflexão sobre o tema é que nós temos uma das chaves para a economia do país bem na nossa frente, que são as infraestruturas. Se nós melhorarmos as infraestruturas, praticamente estamos a meio caminho andado para aquilo que é o sucesso. As estradas, o saneamento básico, a eletricidade, a água,
são elementos que fazem a cidade funcionar. E quando há déficit desses elementos, praticamente estamos a criar cidades mortas, cidades sem vida, em que as pessoas sem conhecimento estão lá a gerir, a querer ordenar da forma como eles querem. Então, eu acho que é um tema que, se for abordado com mais frequência, pode vir a criar uma lâmpada, né, na cabeça das pessoas para pensarem melhor as cidades, pensarem que vale a pena nós investirmos em infraestruturas. Outro assunto que eu, por acaso, concordo muito, quando o professor Tico disse que a cidade é para as pessoas, não é? Ele falou algo relacionado a isso, a cidade é para as pessoas. Então, se nós praticamente envolvemos a comunidade naquilo que é a construção da própria cidade, das próprias infraestruturas, nós começamos a entender qual é a dinâmica que a cidade pode vir a levar. Porque as pessoas estão lá a viver, mas elas conhecem mais o estilo delas de vida. Então, é importante conversarmos com essas pessoas para entender, olha, o que falta? É uma estrada? É água? É energia? E como é que vocês resolvem? Pessoalmente, ou tem uma entidade que é capaz de gerir o vosso assunto. Então, são muitas perguntas que são feitas para chegar à conclusão de como podemos planear boas infraestruturas. Então, a apresentadora há pouco tempo falou sobre casos, por exemplo, de jovens que podem até receber terrenos e eles não terem a capacidade de construir um prédio. É por isso que o planeamento é importante, porque quando o planeamento é feito, praticamente estamos a antecipar aquilo que é a vida do jovem. O jovem já não vai precisar de ter um terreno de 40 por 30 ou 40 por 20. Ele já tem lá uma moradia que vai praticamente de acordo com aquilo que ele recebe. Então ele fica com a capacidade de gerir a sua vida dentro de um espaço, num prédio que, se for bem planeado, pode ter lá uma área de lazer, pode ter uma rua perto. Então, são esses assuntos que vão desenvolvendo pouco a pouco a nossa cidade. Obrigada. Muito obrigada. É Zaida, não é? Sim. Zaida, muito obrigada pelo seu contributo, bastante válido. Eu não sei se tem alguém que tem mais alguma contribuição, por favor. Chamo-me Rui Fios, estudante de 4º ano na Faculdade de Arquitetura da UEM. A minha contribuição é em torno sobre o assunto que o professor Tix ele abordou, sobre a construção em altura. E eu quero concordar que, de fato, nós precisamos pensar em cidades que se desenvolvem numa habitação coletiva. Isso tem alguma influência no próprio custo da infraestrutura. Se eu tenho um terreno individual, um talhão que tenha, por exemplo, 15 metros na minha frente. Eu tenho ali 15 metros de tubo, tenho 15 metros de um fio de internet para usar sozinho. Mas quando eu tenho um talhão em que é uma habitação coletiva, aqueles 15 metros podem servir para várias outras famílias. Então, eu quero dizer que a habitação coletiva, ela também ajuda no próprio custo da infraestrutura, porque hoje em dia a infraestrutura é muito cara para poder desenvolver. Então há uma necessidade também de pensarmos em cidades de mix use, onde nós temos habitações em que é coletivas e temos outras habitações que podem ser individuais, mas temos que pensar numa cidade assim. E tem uma outra questão, eu tenho uma questão a fazer, que queria saber se dos panelistas, qual é a opinião que tem no que está a acontecer hoje em dia na cidade. Nós percebemos que a cidade tem um plano, a nossa cidade de Maputo tem um plano, e este plano prevê que cada talhão ou cada lote, como é que as famílias devem lá se alocar. Mas o que nós vemos é que há mais casas que estão a ser derrubadas para construir um prédio. Que influência isso tem na infraestrutura da cidade? Será que esta infraestrutura ela prevê que futuramente teremos prédios tão altos? Será que esta infraestrutura ela cobre as necessidades das pessoas que hoje em dia estão a ocupar a cidade? Então eu queria saber dos panelistas qual é a opinião que tem sobre este assunto. Muito obrigada. Temos aqui uma questão, tivemos a contribuição dos nossos panelistas. O engenheiro Macarinho, passaram a bola para si. Pode responder, por favor, às questões deixadas aqui dos nossos convidados da plateia, por favor? Obrigado. Em relação à primeira intervenção, sim, que eu acho que é pertinente, da Zaida,
a intervenção da Zaida vem confirmar aquilo que nós dissemos. Exatamente. É que os jovens sabem qual é a solução e concordam que o modelo que nós estamos a usar não é um modelo correto. É um modelo possível, mas não é um modelo correto. O que significa que o nosso futuro como país está em boas mãos, que eles sabem o que fazer. E penso que será mais fácil nesta nova geração assumir que a gestão deve ser feita com conhecimento. Nós não podemos continuar a experimentar em que temos o veterinário a fazer de arquiteto, o arquiteto a fazer de médico, o médico a fazer de engenheiro civil, etc. Portanto, é preciso que as pessoas atuem nas suas áreas de conhecimento. E muitas vezes a justificação que se dá é uma justificação, mas a gente percebe que é por conveniência. Eu acho que há sempre pessoas competentes em todas as áreas. E muitas vezes a incompetência que nós vemos é porque as pessoas não são na área certa. Este é o primeiro aspecto. Em relação à segunda intervenção, no caso da cidade de Maputo, eu percebo que há uma afeição que ela acaba por ser mais histórica. A gente conhece a cidade como ela é, a gente tem a cidade como referência. Mas na maior parte da cidade, e estes casos têm surgido essencialmente na zona da Apolana e bairro Central, no início dos anos 90 foi construída uma infraestrutura de saneamento, uma infraestrutura de dados mais recentemente e de abastecimento de água suficiente para densificar a Apolana. Portanto, nós temos uma infraestrutura que tem mais capacidade do que aquilo que nós estamos a prover em termos de habitantes. Portanto, esta densificação prevista no plano de 1969, ela depois, as infraestruturas foram feitas para acompanhar esta densificação. Exato. Portanto, para aquilo que está a ser feito e durante os próximos anos, se nós continuarmos com o mesmo nível de densificação, não me parece que seja um problema porque a infraestrutura tem capacidade. Eu, pessoalmente, gostaria que, em vez de nós demolirmos estas moradias que até têm um valor histórico no sentido de sentimental, eu gostaria que estas construções fossem feitas, por exemplo, no bairro da Apolana Caniço. Mas integrando as pessoas que estão na Apolana Caniço nestes projetos. Eu não gostaria que estas pessoas fossem transferidas para outro sítio. Nós temos que pensar uma cidade inclusiva, em que não afastamos os mais pobres do centro da cidade. Eles devem ser integrados nestes projetos. E este é um papel que eu penso que os municípios podem desempenhar. Aquela parte que é o ganho do município pode ser transformado, na verdade, na alocação destas pessoas pobres nestes projetos. Depois, mas as pessoas depois vão vender. Este é outro problema. É outro problema. E aí resolvemos outro problema ainda maior. Quando nós acompanhamos essa componente das manifestações, muitas das vezes é exatamente porque sentem-se excluídos. Exatamente. Nós temos que incluir estas pessoas nestes processos. E até facilitar os processos de licenciamento, de autorização, de empreendimentos que sejam feitos nestas zonas. Só assim é que a cidade vai crescer. Concordo plenamente consigo, engenheiro Macaringa. Arquiteto, quer responder a uma das questões que os nossos convidados da plateia deixou ficar ou comentar sobre alguma contribuição? Vamos comentar, porque o engenheiro já respondeu. É exatamente isso. Há uma consciência. Eu estava contente de ouvir eles, não é? Os estudantes, não é? Eles sabem bem das coisas. São coisas muito bonitas, eu até gostei. Mas é sinal receber de que... um elogio do professor é muito bom, não é? Mas é sinal de que nós temos tudo para nos darmos bem. Agora, talvez aproveitamos estes momentos para dizer que este país precisa de se zangar, precisa de reclamar, precisa de manifestar.
É fundamental que a gente se manifeste. Algumas coisas não gostamos, talvez por ser mais velhos, quando andam com pedras na mão, eu fico assustado. Mas fico mesmo muito assustado. Algumas coisas não gostamos e não gostamos mesmo porque nos fazem mal. Mas é preciso perceber que a gente tem, nessa geopolítica nossa, nós somos um país bonito. Sabe o que a gente tem? Mas parece uma mentira. Moçambique tem uma costa tão grande. Tem um mar em todo lado. 2.700 Tem um mar em todo lado. Devemos ser um dos melhores países em saída para fora. Temos muitos países no interior que precisam tanto de nós. Isso dá rendimentos razoáveis, bons, grandes para nós. Mas é qualquer coisa que nos faz, a gente não faz bem estas coisas. Não usamos o mar. O mar deve ser o setor de transporte mais barato que existe. Quando falamos de todos os transportes. Aliás, chamam estrada número 0. Sim. E nós temos que saber aproveitar. Eu falo muito da vossa geração, a geração dos mais novos. Temos que saber aproveitar o que é melhor para nós. Nós temos uma estrada nacional que era uma coisa grande, a nossa grande infraestrutura, mas está tão destruída, que a gente precisa de arranjar. Temos de deixar de ser pobres. E temos de deixar de zangar conosco próprios. Estamos todos muito zangados uns com os outros. Mas temos que encontrar saídas. Não vamos admitir, todos nós, eu talvez já estou a fazer política, mas eu estou a dizer o seguinte, não vamos admitir nós todos, que estragamos uns aos outros, temos do país tão mal, enquanto podemos estar todos juntos. Nós estamos todos juntos aqui a conversar. Conversemos, falemos, fazemos coisas boas. Porque precisamos de lutar. Por falar em saídas, estou a gostar bastante, estamos a gostar todos da contribuição do arquiteto e sim, temos que nos zangar, mas sem violência alguma. Obviamente, vamos nos zangar, vamos conversar, vamos apresentar as nossas soluções, mas com respeito, de forma que Moçambique possa desenvolver adequadamente. Porque com pedras, como o arquiteto disse, vamos só destruir aquilo pouco que nós já temos, que já é um caos em termos de crescimento. Arquiteto, consigo. Os assentamentos informais continuam a crescer, revelando desigualdades no acesso a infraestruturas e serviços básicos. As parcerias público-privadas, as famosas PPPs, podem ser uma alternativa para acelerar o desenvolvimento urbano. Que modelos de PPP podem ser aplicados em Moçambique para garantir um crescimento mais inclusivo e sustentável, na sua visão? A palavra modelo assusta até de ouvir, mas está bem. Vamos deixar as Deixa eu pensar uma coisa, de lado. deixa ela dizer uma coisa. Eu às vezes fico preocupado. Não chego a estar assustado porque vivemos juntos aqui, mas eu fico muito preocupado quando nunca vejo os municípios a fazer urbanização. A urbanização é uma tarefa do município. Catembe, fizemos um plano, já fizemos não sei quantos planos já foram feitos ali, mas nunca senti uma atividade de urbanização. A urbanização é feita não só pelo município, é feita por todas as entidades privadas que podem fazer uma urbanização. Uma urbanização não é cara. Eu lembro quando estava no Fundo de Fomento, não nos custava muito fazer urbanizações. Tínhamos algum dinheiro, mas não nos custava muito fazer urbanização. O que é? É criar os lugares para as pessoas ficarem, fazerem os tais prédios, fazerem as tais casas, fazerem escolas. O município, no final do município é responsável sempre, município é responsável pelos planos, o município é responsável por tomar decisão, mas o município não é o município que faz, não é o município que tem de fazer. As entidades privadas, nas tais parcerias, essas entidades fazem. As entidades trazem água para o lugar, trazem energia para o lugar, trazem estradas para o lugar, trazem os talhões para o lugar. E depois tem outras entidades que vão fazer as casas. Mas isso num processo organizado. O tal planeamento é para isso. Se o planeamento são desenhos bonitos que nós fazemos na faculdade, então ficamos na faculdade a desenhar. A gente sabe desenhar muito bonito. Estas coisas desenhamos todas, estas coisas estão bem. Agora, se é para desenharmos, podemos desenhar na faculdade. Já me vieram perguntar onde está o plano do Machaquene? No sítio onde devia estar. Deve estar com o professor Tiki, vão lá procurar lá na faculdade. Agora, eu não estou em plano nenhum. Eu preparo os planos para entregar a quem vai executar. E quem executa nessas parcerias públicas? Não é o município que executa, o município gera os processos, dirige os processos.
Está cheio de entidades aqui, tanta juventude para fazer tantas coisas que nem são tão difíceis de fazer. É uma questão de organização, a gente pode fazer. Por isso, para mim, essa solução de urbanizar, vamos dizer assim, já não há lugar para urbanizar, já fechamos tudo. Ainda há Moçambique é grande, ainda temos muito espaço. Até criar novos centros urbanos podemos fazer. A urbanização não é nada de complicado para ser feito, nem a construção das casas não é difícil, nem a construção de estradas são difíceis, nada é difícil. Mas por que temos as estradas nesse estado, se não é difícil de resolver? Temos que ter meios, os recursos, não é? Temos que ter recursos. Se a gente anda neste ambiente aqui, os recursos começam não são tantos. Não existem? Quer dizer, temos que trabalhar para ter mais recursos, cada vez mais recursos. Vamos perguntar ao engenheiro que está no município. Não há recursos para arranjar as estradas? Eu penso que é muito importante primeiro perceber que nós temos que mudar o paradigma. Cidades como Maputo têm muito dinheiro como cidade, mas é importante que esse dinheiro seja arrecadado e seja reinvestido. Este é o grande desafio dos municípios. Eu acho que é um desafio como país, mas acima de tudo é um desafio dos municípios. A maior parte do dinheiro que o município de Maputo coleta hoje, não sei como é que os outros municípios são, mas não deverá ser muito diferente, quase que só dá para o funcionamento do município. Quase que não há dinheiro para investimento. A questão é, mas como é que o município é tão rico, né? Com tanta gente, com tantas construções? Eu penso que é o esforço que está a ser feito, eu penso que o esforço que deve ser feito, no geral, é esta capacidade de cobrar. E mesmo no que é cobrado hoje, há um pequeno grupo que paga a maior parte do bolo. O que nós temos que fazer é conseguir que todos paguemos um bocadinho, mas é importante sentirmos os benefícios daquilo que pagamos, Exatamente. Que é muitas vezes a fonte de contestação. A razão por que as pessoas não pagam, ou a desculpa, quer dizer, assim, eu penso que é uma questão de ser humano. Todos nós gostamos de ganhar e ninguém gosta de pagar, mas todos temos que perceber... Então, engenheiro, não é uma questão de pagar, é as pessoas não sentirem os benefícios desse pagamento. Exatamente. Eu vou dar Isso um também é exemplo importante. concreto que acompanhamos recentemente. Acompanhamos pelos jornais e pelas notícias que o cidadão paga a taxa de lixo, por Sim. exemplo, na compra de Credilec Sim. ou na compra de energia. E Sim. nós sabemos que a energia, em termos de expansão, a cidade de Maputo é uma das maiores em termos de benefícios. Sim. E essa taxa é encaminhada ao Conselho Municipal, certo? Para a recolha do lixo e a Sim. manutenção da limpeza da cidade, Sim. certo? Sim. Então, e nós acompanhamos aquele conflito todo das lhes- pessoas sem conseguirem perceber quais eram os benefícios que elas tinham, enquanto muitos dos bairros, a maior parte dos bairros, ainda encontra-se com esse acúmulo todo de lixo e falta de limpeza. Esta é uma discussão que existe há muitos anos, porque a percepção que os munícipes têm, que felizmente ou por coincidência é a mesma que a maior parte dos gestores do município tem, é que o que é cobrado não é canalizado na totalidade. O que é cobrado pela EDM EDM, assim. não é canalizado na totalidade ao município. Há esta percepção, porque o sistema que existe não permite que o município afira ou verifique o que a EDM cobrou. Não é um processo transparente. Certo. E é uma discussão que existe desde 2007 ou 2006. Muito bem. Neste momento, a EDM está a falar com a Associação Nacional dos Dos Municípios municípios, sim. e está-se a criar um mecanismo mais transparente para matar esta discussão, que nunca teve razão de existir, mas infelizmente
muitas vezes as nossas entidades, que até são públicas, querem cada uma ser chefe no seu território, infelizmente, o que é errado. E isso acaba por ter consequências na vida das pessoas. Este é o primeiro aspecto. Portanto, digo, é a questão da EDM, a questão das águas da região de Maputo, que, por exemplo, durante meses não transferiu e continua sem transferir. E estes dinheiros deviam ser usados para financiar a drenagem e o saneamento. Por exemplo, construção de valas de drenagem. Nós sabemos que temos muita gente em áreas alagadas. Portanto, é preciso melhorar esta forma de gestão. Este é um tema que nós temos discutido muito nos outros programas, que é a componente da planificação integrada. Há uma necessidade urgente das entidades planificarem e trabalharem de forma integrada para que haja mais percepção, mais transparência dos processos. Porque se há uma cobrança que é feita ao munícipe para um determinado serviço, automaticamente essa taxa ou esse serviço deve ser contemplado ou implementado com eficácia. Exatamente. Exato. Este é o aspecto. O outro aspecto, esta questão das entidades trabalharem todas juntas, é uma coisa que eu penso que nos próximos meses se vai trabalhar de forma intensa. Não faz sentido as entidades, sejam elas públicas, sejam elas privadas, prestam um serviço ao município e, portanto, não pode cada um fazer quando lhe apetece, tem que haver coordenação. Isto tem que ser melhorado. O outro aspecto é que, no caso de Maputo, esta taxa é uma taxa instituída em 2007 e ela nunca foi atualizada e, apesar do número de consumidores ter aumentado, o valor transferido pela EDM mantém-se. Desde 2007. 13 milhões de meticais, desde 2007. Então isto dá a sensação de que alguma coisa não está bem. Mas é uma coisa que finalmente está resolvida e acho que nos próximos meses a pessoa, ao pagar, automaticamente a percentagem relativa à limpeza irá para os municípios. E isto vai ser resolvido em todos os municípios. E são bons exemplos que eu penso que, com a tecnologia que nós temos hoje, basta o bom senso dos gestores e as coisas resolvem-se. Porque se nós não resolvemos, tem consequências muito graves. E uma das consequências foi esta, que nós tivemos uma situação em que a EDM dizia, mas municípios estão a ver pôr o lixo em frente às nossas instalações. Sim, acompanhamos. Como se o município tivesse algum controle sobre as pessoas que estavam a pôr. O que estava a faltar é informação, as pessoas percebessem como o sistema funciona. E nessa altura eu lembrei ao Conselho de Administração da EDM e ao Presidente da EDM que aquilo não era um problema do município. De A ou de B. Que era um problema que estava a acontecer. E que as entidades não valia a pena andarem a empurrar a responsabilidade de uma para as outras, era tentarem resolver o problema. Com esta componente da planificação de tal modo que quando a questão foi resolvida, deixaram de pôr o lixo lá. Com certeza. Então é mesmo verdade. A conversa está mesmo interessante. Só talvez para reforçar isso, esse processo de planeamento que nós temos que é realizado, o processo de planeamento da cidade, nos diferentes níveis, porque há o plano da cidade toda, plano dos bairros, tudo isso. Esse plano onde dizemos que um dos agentes principais é a comunidade. Há um outro agente principal, que são essas entidades todas. Porque se nós fazemos o plano de desenvolvimento de qualquer área da cidade e as entidades como EDM, Águas e não sei, todas essas entidades, comerciantes, todos não participam, eles não vão ser agentes do plano. E até podem sabotar todos os processos que entram no plano. O plano é muito coletivo, é um exercício muito importante e fundamental para as pessoas fazerem. E por isso concordo com esta ideia de que temos que fazer planificação integrada com toda a gente. Só para acrescentar, e nos casos em que não houver capacidade, porque a nossa capacidade não é infinita. Há um momento em que a gente não consegue pôr água porque já não tem mais capacidade naquele momento. Aí é que entram os privados. Nós temos que dar sempre espaço para os privados entrarem. Né? Muitas vezes que nós combatemos os privados. Não temos que combater. A planificação integrada deve ser assumida como uma responsabilidade urgente. Nós vamos continuar a nossa conversa na próxima parte do programa Inspiração. Fique desse lado, voltamos logo de seguida. Até já.
Com o Emola Empresas, gerenciar as finanças da sua empresa nunca foi tão fácil e seguro. Pague salários e transfira dinheiro automaticamente. Rápido, seguro e com autenticação por código OTP. Envie dinheiro para várias contas Emola ou faça transferências em massa para bancos com total segurança. Facilite o bem-estar dos seus colaboradores comprando crédito com bônus e recargas de Credilec diretamente pela web. E ainda, comunique-se de forma eficaz enviando SMS em massa. Transações rápidas, seguras e com histórico completo é a solução que a sua empresa precisa. Emola Empresas, simplificando suas operações financeiras. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente. E estamos de volta à última parte do programa Inspirações com o tema Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, construindo o futuro. Ao longo desta conversa, analisamos como o desenvolvimento de infraestrutura pode impulsionar o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida. Portanto, vamos continuar aqui a nossa conversa. Vou passar à plateia. Não sei se tem mais alguém com alguma questão ou intervenção. Por favor, o seu nome e a sua questão ou contribuição. Eu tenho uma pergunta. Eu sou estudante de arquitetura também e gostaria de saber, temos cerca de 2.700 quilômetros de costa. Temos um mar, um oceano bonito. Por que não usamos o mar como via de transporte? Investirmos numa fábrica ou numa escola que ensina a fazer barcos e usamos esses barcos como meio de transportes, porque temos rios, temos o mar e de alguma forma estão ligados e podíamos usar essa ligação como um meio de transporte, assim diminuiria, né, esse fluxo de chapas cheios. Então alguns poderiam andar de barco e outros de chapa e melhorar também a questão dos comboios, porque o tráfego é muito intenso, é muito difícil nos movermos, é por isso que tem muitos a manifestarem, enquanto temos a costa que poderia ajudar a minimizar essa enchente nos chapas. Maputo Matola, por exemplo, não é? Sim, sim. Exato, pronto. Muito bem, já temos aqui as duas intervenções, perguntas direcionadas aos nossos dois convidados. Vamos começar. Engenheiro, por favor. Obrigado pelas intervenções. É o sinal de que se está a fazer bom trabalho na formação, porque são questões com um pendor crítico, pertinentes, é muito importante. Por onde é que começamos? Eu acho que nós temos que fazer um equilíbrio. Temos que investir em água, temos que investir em eletricidade, precisamos de investir em estradas, precisamos de investir também em habitação, porque muitas vezes fazemos uma parte de infraestruturas, mas deixamos a habitação para cada um fazer. E como é que fazemos isto? Podemos fazer com privados. Mas como é que os privados entram? Tem que ter um dinheiro mais barato, não podemos continuar a ter o dinheiro caro. Quais podiam ser opções? Por exemplo, fundos de pensões públicos, que muitas vezes se questiona como é que usam os recursos que nós descontamos nos salários. Portanto, e estas entidades públicas podiam, o Presidente anunciou a criação de um banco de desenvolvimento pôr fundos neste banco. Ninguém está a dizer que é de borla, portanto este banco financiaria, mas ele não teria a mesma apetência pelo lucro como os nossos bancos têm, que a maior parte são estrangeiros. Exatamente. E a gente sabe que eles visam só o lucro. E no dia em que não der lucro, vão-se embora. Exatamente. Portanto, se nós não dissermos isto, estamos a enganar. Portanto, a questão é pertinente. Nós temos que investir em infraestruturas, mas temos que investir também na habitação, e aí temos a responsabilidade do Estado. E como vê, temos uma geração nova que pensa de forma crítica, agressiva, muito bem informada e formada.
A questão do transporte marítimo é importante, porque não se percebe como é que num país em que há fabrico artesanal de barcos, um pouco pela costa toda, não haja transporte marítimo. Eu, há uns meses, questionei ao antigo Ministro dos Transportes, assim em conversa, porque que isto não acontecia. E ele riu-se e disse... O ministro está a falar do Dr. Mateus Magala. Dr. Mateus Magala. Exato. E ele disse, olha, Macarinho, tens toda a razão, mas vamos tentar e vamos discutir o assunto. E vamos discutir, de certeza, porque, como nós vemos, não é um assunto nosso, apenas. Mas não tenho dúvida que o transporte marítimo daria um grande suporte à economia, porque o preço da carga é muito mais barato, do transporte marítimo é muito mais barato, portanto a carga seria muito mais barata, mas também transporte urbano. E é importante este desafio, é uma coisa que acho que todos devemos discutir, mas é, por exemplo, muito mais confortável e até seguro fazer o transporte de Maputo-Matola de barco, como a Vanessa sugeria. Como transporte de massa, nós sabemos que estes barcos muitas vezes transportam 300 pessoas, 500 pessoas. Portanto, e não temos, isto é na Bahia, nem sequer em mar alto, né? Portanto, eu acho que é excelente oportunidade e é isto que nós devemos trazer para a sociedade, é o debate para as soluções, porque muitas das soluções já estão pensadas. Né? Temos é que implementar, temos que ter coragem de implementar e não pensar que sempre foi assim e assim vai continuar a ser. Portanto, temos que ser ousados. Eu acho que em quase todos os programas também tivemos aqui convidados que muitos deles usavam essa palavra, coragem. Coragem, é preciso ter coragem. Para implementar. Muito obrigada, engenheiro. Obrigado. Arquiteto, quer responder a alguma questão que foi deixada Eu lembro aqui que quando era pequeno fui para Pemba, meu pai foi transferido para lá, eu fui de navio, um navio grande, chamava-se Moçambique, acho que até... Havia navios sempre que andavam, circulavam, e a gente andava mais desses navios do que de avião naquele tempo. Isso foi desaparecendo. Mas há uma coisa também que é verdade. Investir nesse processo também é preciso coragem, como dizem, porque o primeiro investimento na circulação marítima custa muito dinheiro. E a solução, se calhar, a solução pode ser... custa muito dinheiro o investimento, mas quando já temos o investimento... pelos dois municípios, Maputo-Matola, neste caso. Não estou a falar só destas, estou a falar do geral do país, dos 2.700. Do geral, tivemos várias promessas. Sim, é preciso fazer. Transportes aéreos. Não, nós também podemos fazer marítimos, não só para... foram prometidas pelos municípios. Sim, podemos fazer mais. Não só de transporte como se diz, de carga, mas também de passageiros, de todo o nível. Nós podemos... E também, acima de tudo, usarmos muito a capacidade dos nossos portos para tirar as coisas dos outros países, de todo o mundo, porque isso também é um reforço à nossa economia, não é? É muito importante para a nossa economia. É nesse sentido que nós também, muitas vezes, falamos disto. E depois também dizer que o fazer, se começarmos por água, pela luz ou por outro, os municípios devem, eu penso assim, de 5 em 5 anos fazer o programa do município. O que é que vamos fazer no município? E nesse programa integrar todas as outras entidades que vão trabalhar para o município. Porque vai sucedendo o seguinte, eu lembro-me quando estava no Fundo de Fomento da Habitação, fizemos um bairro no Combesa e a EDM estava a meter energia. A EDM meteu energia 2 quilômetros depois de nós, mas numa zona que não estava ninguém. Eu disse, por que não passam por aqui onde a gente está a construir um bairro, em vez de fazer fora? Não, o nosso plano é esse, o teu plano é outro. Se você quer energia, monta de novo, cria tu. Isso tudo é complicado, mas se a gente fizer essas coisas conjuntamente, integrada mais uma vez, a gente resolve sempre os problemas, não é? Pois, muito obrigada, arquiteto. Nós já caminhamos para a reta final do nosso programa, mas antes há uma pergunta que eu gostava de deixar aqui para os nossos dois convidados. A pergunta é a mesma para os dois. Se pudessem implementar uma única medida para transformar as cidades moçambicanas, qual seria? Em 1 minuto, para cada convidado. Arquiteto, se pudesse implementar uma única medida para transformar as cidades moçambicanas, qual seria? Que pergunta difícil. Muito!
Coloque o bastão e o poder na sua mão e diga. Bom, dependemos essencialmente das lideranças. Nós queremos que os nossos líderes olhem para as cidades como seu elemento central. E com eles vamos levar as populações, vamos levar os professores, vamos levar toda a gente, vamos fazer os planos, vamos dirigir a cidade como ela deve ser. Então vamos pensar nessa questão das lideranças, do capital humano, de tudo isso. Para si, se pudesse implementar uma única medida, as cidades como centro, a liderança... Acima de tudo, a liderança das cidades. A liderança das pediste cidades. uma questão, não é? Muito bem. Engenheiro, acompanhou aqui qual seria a medida que o arquiteto iria implementar, se pudesse transformar as cidades moçambicanas, e para si? Orçamento participativo. Como é que Uma seria coisa esse orçamento? seria as pessoas participarem, e já houve esta experiência, as pessoas participarem no processo de definir o que querem para a cidade e definir daquele bolo que a cidade tem, como é que se gasta, para evitarmos que o município tenha uma posição, as cidades tenham uma posição, as lideranças tenham uma posição, os municípios, e investam em coisas que não é aquilo que a população deseja resolver naquele momento. Exato. Portanto, esta questão do orçamento participativo, ou seja, é pouco, mas estamos todos de acordo sobre como é que se vai gastar aquele pouco. Muito bem. Este é que é o grande problema, muitas vezes. Que no fundo é comunicação. No fundo é comunicação. Está a faltar comunicação. Está a faltar comunicação. Em muitas coisas está a faltar comunicação. Aliás, os últimos anos foram muito maus em termos de comunicação. Isso tem que melhorar. Muito bem. Muito obrigada, engenheiro Mário Macarim. Foi um prazer enorme conversar consigo no programa Inspirações. Obrigada por partilhar aqui a sua visão e soluções, propostas de soluções para melhorar esta componente de infraestrutura e desenvolvimento urbano. Tudo pela construção do futuro de Moçambique. Muito obrigada, engenheiro. Arquiteto, foi um prazer enorme poder conversar consigo nesse tempo de conversa do programa Inspirações. Obrigada por partilhar também a sua visão e as suas propostas de soluções para a melhoria da questão da infraestrutura em Moçambique. Muito obrigada. Muito obrigado também. Muito bem. O debate de hoje trouxe uma visão clara sobre os desafios e as oportunidades no setor de infraestruturas e do desenvolvimento urbano em Moçambique. Discutimos o estado atual das cidades, as necessidades do planeamento urbano mais estratégico e inclusivo, as lacunas em habitação e mobilidade, as possibilidades de financiamento e parcerias para tornar os projetos mais sustentáveis. Ficou evidente que para construirmos cidades mais funcionais e equitativas é fundamental alinhar as infraestruturas às reais necessidades da população, apostando na inovação e na eficiência dos serviços e na integração de políticas públicas bem estruturadas. A transformação urbana não acontece apenas em grandes projetos, começa com decisões diárias, investimentos bem direcionados e o desenvolvimento ativo de todos os atores, desde os governos, as empresas e a sociedade civil. Agradecemos aos nossos painelistas pelas reflexões e contribuições valiosas e à nossa plateia pelo interesse e participação. O futuro das nossas cidades depende das ações que tomamos hoje. Muito obrigada a todos e até a próxima edição do programa Inspirações. Até lá, continue a acompanhar as nossas plataformas e fiquem sempre conosco. Obrigada e até a próxima. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.